aí galera, aqui no meio do canal KBG Games e hoje é dia de falar de Deathmatch, no caso o seu episódio final que terminou aí nessa quinta-feira. Se eu não me engano é quinta-feira o dia que lança ele, não lembro muito bem, assisti um pouco atrasado porque é um anime que eu tô assistindo devagarzinho porque ele me decepcionou um pouco. E no caso, no final ele me decepcionou muito mais. Eu vou dizer porquê, vou dar meus motivos, mas tem quem gosta do anime e goste muito, então me perdoem se eu tocar na ferida de vocês. Mas vamos falar desse último episódio. No caso, o último episódio foi até interessante, porém ele não passou de ser só interessante e nada mais que isso. Ele não parece ser um episódio final, foi isso que me deixou triste. No episódio que eu comentei aqui no canal, que foi justamente o episódio que teve um pouco de ação, teve a história também do vilão e também um pouco aí de um final de arco onde mostraria algo com um final épico, uma coisa assim, deu a entender que seria o final, parecia que era o final, mas não era. Então o grande ápice do anime foi ali. Os dois outros episódios que se passaram, nada a acrescentar, não deveria nem ter esses episódios. Seria muito melhor que eles tivessem acabado a temporada ali, ou pelo menos tivesse pulado esses dois arcos, ou melhorado. Por que eu estou falando isso? No caso desse último episódio que a gente assiste agora, do episódio final, o que a gente vê é simplesmente a gente tentando resolver aquela questão dos frascos para poder colocar as poções e entregar a um dos senhores que está tentando extorquir a bruxa e tentando dominar o local onde ela vive, que é uma floresta que ela protege. E aí a gente vê que ele fica fazendo de tudo para impedir que eles consigam fazer os frascos e levar as poções para ele, e aí firmar contrato e não ter nenhum problema quanto à moradia da bruxa. Mas a gente vê que todo esse processo, toda essa questão, ela é dificultada pela própria pessoa que está encomendando para tentar conseguir aquele local, né, invadir. Mas mesmo assim, a gente vê que o protagonista arruma um jeito e consegue aí passar por esses problemas e fazer todos os frascos. Ao levar para lá, a gente vê que ele se revela e ele mesmo assim não quer assinar o contrato, que é bem tenso. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas está chovendo pra caramba, espero que não pegue na gravação. Enfim, vamos continuando. E no caso, pessoal, o que acontece? Simplesmente a gente vê uma parte que deveria ser um ápice desse episódio, para dar aquele ar de final, aquele ar de grandeza, e a batalha dura 10 segundos. Putz, meu irmão, o que esse anime tem? Que problema com batalhas, cara? Por que não deixar as batalhas fluir? Aí depois veio com aquela conversa de não, tem crianças aqui. Mano, as meninas me viram mais violência do que eu já vi. Não, velho. Tá certo, se aquilo tá no original, beleza, mas por favor, diretor, se tiver uma segunda temporada, que eu acho que não vai ter, porque esse anime não tá me agradando, não tá agradando muita gente, então eu acho que não vai ter. Enfim, se você vai fazer um anime e vê que o material original ele carece de um pouco de ação, ele tá muito fraquinho, melhora ele, poxa, deixa o anime melhor. A gente tem muitos exemplos disso, One Punch Man e Mob Psycho 100. Esses dois exemplos, que é até mesmo do mesmo autor, teve melhorias. O mangá era muito bom e ele tornou ainda melhor no anime. Caramba, isso é bom, velho, você vê uma obra assim. Em Deathmatch isso não acontece, então a gente tem um episódio final que não parece um episódio final, é simplesmente mais alguma coisa que aconteceu no cotidiano do protagonista e simplesmente não tem batalha. A batalha que seria a final é uma batalha que praticamente é 10 segundos, onde o cara vai lutar e o protagonista dá um girizai lá e não podemos lutar, tem crianças aqui. Acabou a batalha. É muito fraca e aí deixa você meio que... Poxa, assisti esse anime pra isso. Foi esse sentimento que eu tive. Não é que o anime seja ruim, ele é legal, mas eu digo a você, esse anime ficou com aquela cara de... é um anime para passar tempo. E esses animes com certeza não terão uma segunda temporada. Animes desse tipo que não traz um final bom, que não tem uma construção que cativa o público, eles sempre se quebram. Isso é muito ruim para quem gostou do anime. E no final nós vemos o que? Mais uma vez a caravana dele partindo para algum lugar, viajando e continuando o seu caminho.
é esse o final, que poderia ter sido feito 2 episódios atrás, já que terminou da mesma forma do episódio anterior, mas não quiseram finalizar daquela forma e preferiram fazer mais e ainda fazer de uma forma pior. A outra forma seria muito melhor se fosse o final, porque tinha tido um episódio massa, foi bem ação, tá? Foi bem legal. A ação foi antes do fim, eu não entendi. Enfim, é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo as notificações. Desculpa aí quem gosta do anime, mas é porque ficou bem tenso esse finalzinho. Não tem cara de final, eu fiquei bastante decepcionado. Se tiver uma segunda temporada, que seja melhor que essa, né? Se não tiver, melhor deixar assim, porque belaram feio. Mas é isso aí, galera. Valeu, falou, fui!